contra tudo e todos e bagunçando tudo, não sei o quê. Exu até se opõe à tradição, certos entendimentos, certa ideia rígida, moralidade, sentido para ele, não faz sentido como funciona o mundo, né? Um mundo em que tem circulação, em que tem troca, em que tem vida, em que tem movimento, que você não precisa renegar o corpo, o desejo, o prazer, mas você precisa sim ter uma preocupação, um cuidado ético com as coisas, inclusive com o seu próprio corpo, né? Cuidar para que seu corpo funcione direito, a sua saúde funcione direito e não o desregramento, né? Porque a partir do momento que você cuida do seu corpo, você está permitindo que ele se movimente bem, que ele passe pelo mundo bem, que ele viva bem, que ele esteja em movimento, conhecendo, trocando. Então isso é Exu, mais do que você virar alguém que esteja numa situação de dependência, porque você, eu sou de Exu, então eu vou fazer tudo, vou usar todas as drogas, vou usar não sei o que, não tô nem aí e tal. Isso na real é bem anti-Exu. Ficar preso nesse modo não tem nada a ver com Exu. Prisão, seja lá qual for, não tem nada a ver com Exu. Seja as prisões mais rigidamente caracterizadas como prisões, né? Morais muito rígidas, até, né? Ou prisões supostamente libertárias, né? Em que nada, não precisa se cuidar de nada, pode levar tudo com desregramento, né? Isso não tem nada a ver com Exu. Exu é ético, tem consigo, com o outro, precisa ser essa troca, precisa acontecer, né? Senão para ele não rola você ficar preso numa relação abusiva ou de uma dependência ou qualquer coisa do tipo. É anti-Exu, né? Um axé negativo de Exu, até poderia dizer. O é ético, a função é uma das coisas que ele mais é. E aí nisso ele se opõe mesmo à moral rígida cristã, mas não pela maluquice, mas porque não tem nada a ver com ele. E enfim, e aí Exu acaba levando toda essa fama, sendo que de ser uma coisa horrorosa, sendo que ele não é. E já faz alguns anos que na Nigéria começou um movimento Exu não é Satanás, para desmistificar isso, porque uma das estratégias dos missionários cristãos foi associar Exu com Satanás. E associar a ele tudo isso de negativo que a figura de Satanás tem, e que algumas pessoas ainda continuam a associar a Exu, mesmo gente da Macumba, muita gente de práticas religiosas afro-brasileiras, né, que demonizam ele, que não tem nada a ver com essa história, né? Não foi os Yorubás que inventaram o Satanás, o Satã, foi outro povo que nasceu em outro lugar, que não tem nada a ver com ele, e até uma das estratégias, né, conhecidas já foi que a tradução em Yorubá da Bíblia, sempre que aparecia termos ligados ao diabo, o Satã, por exemplo, a tradução colocava Exu, né? Foi uma das estratégias coloniais para falar, esse daí é o diabo. Até pouco tempo atrás, eu acho que agora já mudou, até no Google, quando você botava Satã, do inglês pro Yorubá, a tradução aparecia Exu, né? Então teve esse movimento, acho que já mudou isso do Google, para desmistificar isso tudo. Eu acho que piora um pouco, porque muitas as entidades, agora falando das entidades Exus, têm pontos ou têm imagens muito fundamentadas, muito vinculadas ao imaginário cristão do diabo, do demônio. Então tem muitos pontos que falam isso e tal, com o objetivo um pouco de assustar. É uma estratégia das entidades que eles usam para impactar mesmo. Muitas imagens, eu particularmente nunca fui tão fã dessas imagens que evocam muito todo o imaginário cristão. Eu particularmente não gosto. Nunca me chamou muita atenção, talvez por causa disso, né, que remeta muito a esse imaginário, a essa associação. Tem algumas que eu acho engraçado, né, mas em geral não é algo que eu acho muito legal, não. Mas enfim, gente, era isso. É uma figura muito complexa, muito difícil, tem muita luta aí pra fazer, pra desmistificar. Essa é um pouco a minha contribuição. Eu não falei muito dele, especificidades de culto, até porque eu não sei mesmo, eu sou recém-iniciado. Mas ele tem funções, eu não falei muito da aparência, do que ele carrega nas representações e tal, porque o objetivo do vídeo não era isso, era falar um pouco dele, explicar ele de maneira um pouco introdutória, como eu disse, é um flerte, quando você está começando a se aproximar, assim, conhecer a pessoa. E a especificidade dele no Brasil, né, ou na diáspora, se você quiser pensar assim, porque assim, ele está presente hoje em muito culto, seja diretamente, né, como orixá efetivamente sendo cultuado, como ele é no candomblé, ou através de outra maneira, como indiretamente, como as entidades. Existem diferentes tradições que acabam cultuando ele de diferentes maneiras,
mas algumas características gerais estão presentes, como essa coisa ele ser o senhor do caminho, da rua, das encruzilhadas. Eu queria com isso deixar ele um pouco menos estranho, porque uma da estratégia de manter preconceitos e discriminação, quando algo é colocado numa categoria muito distante da gente. A gente ainda é muito comum, né? Falar aquele Exu, e isso eu acho que vale pra tudo. O preconceito, eu acho que o Exu é ótimo, um ótimo estudo de caso de discriminação e preconceito. Eu acho que isso vale população negra, bandido, mora na favela, pobre, bairro pobre, lá, banante, estranho, esquisito, não funciona como a gente funciona, tem uma cor diferente, cabelo diferente, ri diferente, população LGBTQIA+, API, LGBTQA. Também tem essa característica estranha. Beija o mesmo sexo, ou não tem sexo definido, ou enfim, cabelo esquisito, ou enfim, pessoas gordas, estranhas, não se cuidam, mulheres. Se você sentar no terreiro de Umbanda, por exemplo, sentar pra ouvir as histórias das pombageiras, você chora. Histórias muito trágicas, histórias ligadas a tentaram viver a vida que quiseram e acabaram sendo traídos, como são até hoje, né? Mesmo os que não são pombageiras. E aí quando a gente aproxima de algo, fica menos estranho, né? É uma estratégia conservadora manter algo distante, porque aquilo, quando tá distante, é mais fácil você jogar sentidos, né? Você atacar, jogar pedra, manter estranho, esquisito. Quando você vai aproximando, você vai vendo que aquilo não é tão estranho assim. Ou pelo menos se for esquisito, é um esquisito que você vai falando, de boa, né? Normal, você convive, né? Você aprende que isso que eu queria dizer, é o esquisito que todos os humanos têm, né? Não é nenhum esquisito fora do mundo, é o esquisito humano, que de perto todo mundo é doido, né? Como que é? De perto ninguém é normal, era essa a frase que me fugiu. Então a minha contribuição aqui era mesmo para aproximar ele um pouquinho, né? Um pouquinho, não tô querendo converter ninguém a nada não, até porque, enfim, não se trata disso, mas de desmistificar mesmo e colaborar um pouco com essa conversa. Tão difícil que são 400, 500 anos de demonização que os povos afro sofrem, o povo que cultua, e acho que Exu é o que carrega isso com mais força, né? Ele é o que mais sofreu, eu acho, difamação, né? O povo fala, Iemanjá, mãe, Oxum, ai do ouro, que lindo, mel. Quando fala de Exu, o bicho pega, né? O pessoal já não tem esse racismo tão recreativo com o Exu, né? É mais discriminação mesmo. E aí eu queria trazer ele um pouco, falar um pouco dele. E eu tô sentindo que eu acho que eu consegui. Fazendo esse vídeo, eu acho que eu consegui. Então é isso. Larou e Exu, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem e me deem feedback. Eu adorei fazer esse vídeo, percebi agora. Tá bom? Beijo, tchau.